Bom, pessoal, vamos falar agora sobre progressão de regime e crimes hediondos. Nós já sabemos, já estudamos nas nossas aulas que não é vedada a progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados. Pelo contrário, o STF já disse que é inconstitucional a vedação da progressão de regime para esses condenados. E nós também já vimos que é inconstitucional a fixação do regime inicial obrigatoriamente fechado para condenados por esses crimes. Então, nós vamos agora ver as novas regras, vamos discutir sobre as novas regras para a progressão de regime para apenados, condenados por crimes hediondos ou equiparados, de acordo com a Lei 13.964, do final de 2019, ou, como vocês preferirem chamar, pacote anticrime. O pacote anticrime, ele trouxe diversas alterações nas nossas legislações e ele trouxe alterações também, portanto, na LEP, Lei de Execuções Penais, que é a lei que fala sobre a progressão de regime. Então, nós vamos conversar agora, vou apresentar para vocês os novos requisitos objetivos para a progressão de regime prisional, apenas no tocante aos crimes hediondos equiparados. No total, nós temos 10 regrinhas, nesse artigo 112 da LEP, nós temos 10 regras, 10 situações diferentes para a progressão de regime. 5 delas se aplicam aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, e as demais eu não vou trabalhar aqui com vocês, porque o tema da nossa aula é vinculado a crimes hediondos. Então, essas novas regras vocês vão estudar em execução penal. Bom, eu trouxe um quadro que traz de acordo com o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, certo? E só chamando a atenção que, antes dessa alteração, antes de apresentar essas novas regras, eu só queria salientar que, antes dessa alteração, nós tínhamos 3 regras, agora nós temos 10. Nós tínhamos 3 regras. Tínhamos de 1/6 de cumprimento da pena para crimes comuns, 2/5 de cumprimento de pena para conseguir a progressão de regime, no caso dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, se fossem primários, e de 3/5 se fossem reincidentes, condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados e reincidentes. Agora, nós temos um total de 10, das quais 5, como eu já falei, se aplicam aos crimes hediondos e equiparados. Bom, explicando, nessa parte aqui do quadro, trouxe a situação do apenado, pelo que ele foi condenado e se ele é reincidente, se ele é primário, enfim, a situação dele e o requisito, o tempo para a progressão de regime e algumas observações que logo mais eu trato. Bom, no primeiro caso, se o apenado, se o condenado, ele é primário, ou seja, ele não tem nenhuma condenação com trânsito em julgado nos últimos 5 anos, se ele é primário e for condenado por crime hediondo ou equiparado, ele terá que cumprir 40% da pena num regime, para poder progredir para um regime mais brando, Nós adotamos no Brasil o sistema progressivo de cumprimento de pena. Se ele for condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte, ainda que ele seja primário, mas ele é condenado por crime hediondo com resultado morte, ele vai ter que cumprir metade da pena num regime para poder progredir para outro. Se ele for condenado por comandar organização criminosa voltada para a prática de crimes hediondos ou equiparados, ele também vai ter que cumprir 50% da pena, metade da pena. Ressaltando que organização criminosa para a prática de crimes hediondos passou a ser considerado crime hediondo. Já falamos sobre isso nas nossas aulas presenciais. Se ele for reincidente, está sendo condenado, mas é reincidente em crime hediondo que não tenha resultado morte, ele vai ter que cumprir 60% da pena num regime para que possa progredir para o mais brando.
E se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ele vem para o, digamos assim, o teto, né, o máximo que existe previsto nessas novas regras do artigo 112, cumprir o máximo de pena em regime fechado de acordo com as possibilidades do 112. Então, ele vai ter que cumprir 70% da pena no regime para poder progredir para um outro, para um regime mais brando. Só chamando a atenção que o artigo 112, né, a LEP, a nossa Lei de Execuções Penais, ela trouxe quanto ao primário condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte e para o reincidente em crime hediondo com resultado morte, ou seja, é crime hediondo com morte, seja primário ou reincidente, ele não terá a possibilidade do livramento condicional. A lei vem vedando expressamente em cada inciso do 112 que ele trata dessas situações, desse tempo para progressão, ele traz nessa situação com morte, nessas duas situações com mortes, a vedação, a concessão do livramento condicional. No caso do livramento condicional, eu vou falar com vocês numa próxima aula, explicar direitinho o que é que se trata, apesar de ser um tema que vocês vão ver com maior profundidade, com maiores detalhes em execução penal. Bom, pessoal, quanto aos critérios dessa nova progressão, né, desses novos critérios de progressão de regime, de acordo com a LEP, a própria LEP, ela trouxe, nessas alterações com o pacote anticrime, ela trouxe a informação de que essas regras não se aplicam ao tráfico privilegiado lá do 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. A Lei 11.343 é a Lei de Drogas. Lá está previsto o crime de tráfico no artigo 33, no caput, no parágrafo 1º, mas nós temos a figura do que a doutrina e a jurisprudência apelidaram de tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, ele não é considerado hediondo e nem equiparado a hediondo para fins de progressão, para fins de tempo de progressão de regime prisional, certo? Próxima aula a gente trata melhor sobre a questão do livramento condicional e crimes hediondos.